Muito estimado Padre Lídio, casal festeiro, povo de Deus desta abençoada capela de São João Batista, aqui da Taquara, que pertence à Planaltina do Distrito Federal. É um louvor muito especial que nós damos a Deus pelos 50 anos desta comunidade. Imagina quanta beleza, quantas bênçãos Deus derramou neste meio século de comunidade. Aqueles que começaram lá atrás já estão na glória, já estão desfrutando dos bens celestiais. A igreja é assim, ela vai continuando através das gerações. Com certeza, nossa comunidade começou pequenininha e foi crescendo. Hoje é uma capela muito abençoada, com uma estrutura invejável, uma estrutura que permite vocês viverem a evangelização e os serviços da igreja. Nesse tríduo de São João Batista, hoje também dia de São Luís Gonzaga, padroeiro dos seminaristas, padroeiro dos jovens, nós só temos a contemplar aquilo que São João Batista viveu, que São Luís Gonzaga também, e que a palavra de Deus nos traz hoje. A vida humilde, a vida simples. Somente os simples podem confiar em Deus. E a primeira leitura nos chama a atenção para esta confiança em Deus. O Antigo Testamento foi marcado por grandes momentos de confiança, mas também de quebra da aliança da parte do povo de Deus. Mas nós tínhamos aquela grande multidão do povo de Israel, que muito fiel à palavra de Deus, à escuta da vontade de Deus, que eram chamados de anauíns, os pobres de Deus, os simples. Tanto que são estes simples que aceitaram Jesus. E no dia que nosso Senhor entra em Jerusalém, são esses pobres, os anauíns de Javé, os anauíns de Deus, que acolhe nosso Senhor com os ramos, jogando vestes, enfeitando as ruas, para que nosso Senhor pudesse passar. O povo de Deus verdadeiramente precisa ser um povo simples, um povo que confia. A nossa comunidade tem muitas crianças, muito bonita a comunidade, e eu percebo que há, nos nossos tempos, um aumento da fertilidade nas nossas comunidades. Os casais estão voltando a ter filhos. Isso é um dom maravilhoso, pois as mulheres, elas têm essa vocação de dar filhos a Deus, de povoar o céu com seus filhos. E quando nós olhamos para as crianças, nós sentimos aquela palavra de Jesus, que nós devemos ser como crianças. Se a primeira leitura fala da necessidade da confiança em Deus, a imagem que Jesus faz das crianças é isso. O cristão é como a criança. A criança tem segurança no pai, tem segurança na sua mãe. O cristão tem a segurança em Deus. E a gente confia e vai adiante. Todos nós temos nossas cruzes, nossas dificuldades, nossas pelejas. Quando nós entramos para a missa, então essas crianças vestidas de São João Batista, representa isso, a humildade, a simplicidade, a pobreza de João Batista, a sua vida rude, uma vida de penitência, de jejum, de sofrimento pela causa da santificação do povo,
deve também tocar os nossos corações. E no Evangelho Jesus fala disso, do despojamento dos cristãos, na penitência, no sacrifício, na esmola, no jejum, mas tudo no silêncio do coração. Nós precisamos guardar no silêncio do nosso coração aquilo que a gente faz para Deus. Nós não precisamos fazer propaganda do que a gente faz, do que a gente pratica. Basta Deus saber. Eu não preciso sair na rua dizendo eu sou dizimista, aí eu visito os doentes, aí eu faço isso, hoje eu estou em jejum, hoje eu estou fazendo penitência. Não, quem faz isso são os fariseus. E Jesus fala, eles já tiveram a recompensa deles nesse mundo. A nossa recompensa vem pelo silêncio de Deus, que acolhe o nosso jeito de ser, o nosso jeito de amar, de cuidar dos outros, de zelar das pessoas. Isso é santidade. Todos nós somos chamados à santidade. O Concílio Vaticano II, na Constituição Lumen Gentium, nos fala que a Igreja tem uma vocação universal à santidade. E quando nós entramos na Igreja pelo batismo, nós também participamos desta vocação da Igreja, uma vocação universal à santidade. Seria um absurdo um católico que não deseja ser santo, que não quer imitar São João Batista, São Luís Gonzaga, Nossa Senhora, São José. A santidade no Antigo Testamento significa justiça. O santo é uma pessoa justa, é aquela pessoa que dá a Deus o direito que Deus tem. Todos os santos só pensavam numa coisa: agradar a Deus com uma vida justa, com uma vida santa, como nós ouvimos no Evangelho. O pai de família se santificando como pai, como provedor da casa, como aquele que mantém a sua família, que traz a firmeza da sua presença dentro do lar. A mãe de família se santificando como mãe, como aquela que cuida da casa, que zela da família, que educa os filhos, que corrige o caderno da escola, que vai lá na escola brigar quando tem professor ensinando coisa errada para as crianças, que olha a saúde dos meninos, que zela, que cuida, que ensina a rezar, que dá catequese. A catequese não é só da igreja, não. A mãe deve ser uma boa catequista. A minha catequese foi em homeschooling. Eu nunca fui na catequese da paróquia, porque a minha mãe me deu a catequese em casa. O padre deu a ela o material, o Catecismo de São Pio X. Eu ainda sou do tempo antigo, fui batizado no rito antigo, assisti muito às missas antigas, até do meu começo de vida até os 7, 8 anos, era na missa antiga. Ainda fiz a minha primeira comunhão com 8 anos, na missa antiga. E o catecismo também era o catecismo antigo, mas com as verdades sempre novas. E minha mãe me preparou, menino, em casa, ensinando o catecismo. A gente ia na escola, era uma escola de roça, que os pais juntavam lá e pagavam uma professora para ensinar a gente a ler, soletrar, escrever, somar, subtrair, multiplicar, diminuir, ensinar a tabuada. Hoje os meninos nem sabem o que é tabuada mais. Naquele tempo a gente tinha que decorar a tabuada. E assim a gente aprendia esses valores. Assim é a família. A família deve ser o lugar da santidade. Se São João Batista viesse aqui hoje com São Luís Gonzaga e a gente perguntasse o que nós devemos fazer, eles iam dizer para nós: se santifica na família. A gente vê a criança no colo da mãe, no colo do pai, junto da família aqui na igreja. É a igreja doméstica que vem à igreja da comunidade. As nossas famílias devem ser verdadeiros oásis de santidade. E é muito triste quando a gente escuta as histórias dolorosas. Hoje à tarde eu atendi na Cúria e você atende pessoas com histórias muito dolorosas de família.
coisas que machucam a alma dos filhos. Mas a família católica, a família cristã, deve ser uma igreja doméstica. As crianças já devem nascer como fruto da oração. Uma mãe e um pai católicos já reza para os filhos antes de concebê-los. Já traz os filhos no coração. Outro dia, atendendo um casal que eu celebrei o casamento, fizeram retiro na manhã de sábado comigo em casa. Estão pregando sobre o rito, falando das coisas de Deus, rezando com eles no Santíssimo. Eu achei bonito na hora das preces, os noivos de mão dadas que ia casar à tarde, rezaram pelos filhos, pedindo o dom dos filhos e já rezando pelos seus filhos. Isso é muito bonito. A criança já nasce acompanhada da oração antes da concepção. E aí segue, rezando durante a gravidez, quando as crianças nascem. A criança que nasce num lar católico, ela já vai crescer vendo o crucifixo em casa, a imagem de Nossa Senhora, a Bíblia, o terço. Já vê lá a mãe que acende a vela para rezar o terço da misericórdia. Então a criança já cresce no ritmo da oração. A mãe catequizando, ensinando a fazer o sinal da cruz, ensinando a oração do Santo Anjo, ensinando o salmo, já vai trazendo para o coração da criança as armas espirituais. Leva à igreja, ensina o que é a via sacra. No tempo do Natal, a mãe traz as crianças diante do presépio, reza com os filhos diante do presépio. O pai está trabalhando, nem sempre tem tempo para isso. Mas a mãe deve fazer isso. Iniciar a criança na vida católica, na vida cristã. Os muçulmanos têm aqueles homens que cuidam da madraça. Madraça é a escola dos muçulmanos. A criança aprende. E se birra lá na madraça, leva as vergastadas, né? Apanha, mas tem que aprender o Alcorão. Nós, às vezes, somos assim um povo frouxo, um povo mole. Outro dia mesmo eu perguntei a uma mãe, mas cadê seu menino? Não está vindo mais na igreja. Ele não está querendo vir à igreja. Menino de 5 anos. Ele não está querendo vir à igreja, aí fica dando muita birra, então eu não trago. Mas você está errada, tem que trazer. E se dá muito trabalho, leva lá fora, dá umas palmadinhas e fala, você vai ficar quieto na igreja. Foi assim que minha mãe fez. A primeira birra que eu dei na igreja, ela me levou lá fora e me deu o aparelho. E o meu pai falou, fez muito bem. E eu nunca mais dei sapituca de birra dentro da igreja. A gente precisa educar os filhos. A educação de filho é coisa de pai e mãe. Hoje em dia, essa mentalidade comunista que quer dominar tudo, quer tirar a identidade, a autoridade dos pais em relação aos filhos. O catecismo da igreja, o direito canônico da igreja diz, os pais católicos têm a obrigação de educar seus filhos. Cabe aos pais educar os filhos. E aqueles pais que têm condição de dar escola para os seus filhos em casa, têm todo o direito de fazê-lo. Porque o pai e a mãe é que educa. Por isso que nós não podemos aceitar que o professor lá na escola fique ensinando sexo fora da ciência, ideologia de gênero, promovendo besteira na cabeça das nossas crianças, tirando a inocência das crianças. Nós temos que respeitar a criança. Eu não concordo com essa mentalidade de que a criança já pode ser trans, e criança já pode mudar de sexo. Depois você vai ter um monte de gente arrependido do que fez, com grandes traumas, coisas que não tem como mais voltar atrás. Criança é para brincar, estudar e rezar. E a criança vai crescendo, a mãe já vai ensinando a varrer a casa, arrumar a cama, copiando a vida dos santos.
porque os santos todos eram corajosos e trabalhadores, zelosos. Pegue a vida de São Luís Gonzaga, que morreu jovem, menos de 30 anos. Extremamente cuidadoso, era de uma família riquíssima, família chique, família de palácios. Renunciou a tudo isso para ser um homem de Deus, para ir para o seminário, para estudar, para formar, para ser um evangelizador. Fez uma carta ao pai dispensando todos os bens que lhe pertencia, para que ele pudesse ser alforriado, libertado de todas essas grandezas, essas bobagens. Os santos sempre foram encantados com as coisas simples, igual Santo Agostinho, que largou tudo. São Francisco de Assis e tantos santos que largaram tudo para viver a simplicidade. Como é importante para nós a vida dos santos. A gente precisa ler a vida dos santos. Geralmente as famílias que dão o homeschool para os seus filhos, eles estudam todos os dias um pedacinho de um livro da vida do santo com os filhos. É a catequese prática. Como que o santo vivia a comunhão, como que o santo confessava, como que o santo praticava a justiça, como ajudava os pobres, como ia à igreja, o que o santo fazia. Ensinava isso para as crianças. As crianças ensinam, cresce já com essa modalidade de vida dos santos no coração. Vocês podem achar isso esquisito, e não é de duvidar, porque o mundo está esquisito. Você encontra as pessoas, casamento está em crise, ser padre está em crise, tudo está em crise. Não, quem está em crise são as pessoas, o casamento não está em crise, é de Deus. A vocação do padre não está em crise, pode estar em crise o padre que não deu certo, o seminarista que não deu certo na vocação, mas a vocação do padre não muda. A igreja não vai mudar, tem muita gente que quer mudar as coisas na igreja. Mas a igreja nossa é a igreja de sempre. É a igreja fiel à palavra de Deus, fiel à tradição, fiel ao magistério da igreja. Então a nossa igreja ela vai perpetuar pelos séculos. E depois é bom saber que a igreja ela é o mistério de Cristo. O pessoal tem essa bobagem de ficar cantando, eu sou a igreja, o padre é a igreja, o diácono é a igreja, o bispo é a igreja, o papa é a igreja. Não, nós somos os filhos da igreja. A igreja é maior do que nós, a igreja é maior do que o bispo, maior do que o padre, maior do que o papa. Muito. Se a igreja se configurasse com as pessoas, já tinha morrido, porque todos morrem. O papa morre, o bispo morre, tudo morre. A igreja, repito, é maior do que todos nós. Nós, homens e mulheres na igreja, podemos errar. A igreja nunca erra, porque a igreja é de Cristo. Ela foi deixada por Jesus. E São João Batista mostrou o Cristo ao povo, dizendo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E nosso Senhor continua tirando os pecados do mundo, alimentando a alma de todos nós, através da sua igreja. Cristo quis deixar a sua igreja. E nela nós temos os sacerdotes, temos os diáconos, os leigos, as pessoas consagradas, que são os filhos e filhas da igreja, inseridos nela pelo batismo. Daí a figura de São João Batista nos lembrar muito o batismo. O próprio nome Batista significa aquele que batiza. E o batismo é esse mergulho no mistério de Cristo. São Luís, São João Batista, os grandes santos da igreja, todos viveram profundamente o seu batismo. Essa comunidade nossa tem 50 anos, que ela é assistida por Deus através do batismo, da confissão, da Eucaristia, dos sacramentos. Os sacramentos são os remédios que nós temos na igreja para nos curar das enfermidades espirituais.
para nos limpar das nossas misérias, para vivermos aquilo que São João Batista pregou duramente: convertei-vos e crede. Todo católico precisa estar sempre na estrada da conversão, da humildade, mudando de vida. Hoje eu quero ser melhor do que ontem, amanhã eu quero ser melhor do que hoje, confessando os pecados, renunciando às coisas erradas, fazendo o bem e louvando a Deus. Eu desejo a vocês um tríduo bonito, poderoso, profundo, com muita conversão, e parabenizo a comunidade por esses 50 anos, meio século de vida. Quantos padres já passaram por aqui? Quantas missas, quantos batismos, quantos casamentos, quantas comunhões, quantas celebrações bonitas que vocês já realizaram aqui nessa comunidade. Aqui é o lugar da santidade de vocês, é aqui, diante do altar. Esse altar deve sempre lembrar para nós esta profunda unidade com o mistério da cruz. A gente entra na igreja e vê a cruz, esse crucifixo muito bonito, um crucifixo apostólico, ligado ao altar, que une a comunidade no mistério de Nosso Senhor. A igreja vai peregrinando nesse mundo, até a volta de Cristo. Que no dia que Nosso Senhor voltar, que nós certamente já não estaremos mais aqui, mas vamos ressuscitar naquele dia, para o julgamento final, que nós possamos com Cristo irmos ao céu, em razão das virtudes, da prática do bem, da humildade e da oração. Que a Virgem Maria, nossa mãe, interceda por todos nós, para que no final da vida nós possamos merecer o que mereceu São João Batista e São Luís Gonzaga, a santidade reconhecida por Deus e pela Igreja. Assim seja. Amém.